Alô, pessoal. Vamos à nossa aula número 3 do tema frações. Na última aula, nós paramos exatamente neste ponto, onde nós vimos que as frações 1/4 e 3/12 são frações que representam o mesmo valor e, portanto, nós as denominamos de frações equivalentes. Frações equivalentes, portanto, são frações que representam o mesmo valor. Se você dividir 1 por 4, você vai encontrar 0,25. E se você dividir 3 por 12, também você vai encontrar 0,25. Tá? Então, nós dissemos que os resultados são iguais. Essas duas frações elas são equivalentes. Bom, mas como é que nós obtemos, então, frações equivalentes? É isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Tomemos, por exemplo, as duas frações acima, 1/4 e 3/12. Observe o seguinte aqui, ó. Se você tiver 1 e você multiplicar por 3, você encontra o 3 no numerador. Se você pegar o denominador e multiplicar por 3, também você encontra o 12 do denominador. Então, significa o seguinte: sempre que você tiver uma fração, guarde bem assim, ó, sempre que você tiver uma fração e você multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo valor, você vai encontrar uma fração equivalente. Tá? Então, 1 multiplicado por 3 é 3, 4 multiplicado por 3 é 12. Mas agora eu quero multiplicar este numerador por 4, por exemplo. 3 vezes 4 é 12. 12, você multiplicando por 4, você vai encontrar 48. Então, 12 sobre 48 é uma fração equivalente a 3 sobre 12 e também é uma fração equivalente a 1 sobre 4. Eu quero multiplicar aqui por 60. Então, multiplica por 60. 12 vezes 60 é 720. 48 vezes 60 é 6 vezes 8, 48, 24, 28, né? Vai dar 200 e aqui 2.480, tá? Então, aqui é 28, né? 28. 28, opa! 28. $2.880, tá? Ou seja, você pode obter infinitas frações equivalentes entre si, né? Sempre que você multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo valor, tem que ser pelo mesmo valor, né? Você vai encontrar frações equivalentes. E vice-versa. Se você tem uma fração e você divide pelo mesmo valor o numerador e o denominador, você tem também frações equivalentes. Por exemplo, você pode ter a fração 60 sobre 72. Vamos dividir o numerador por 6 e o denominador por 6. Então, nós vamos ter 60 dividido por 6 é 10. 72 dividido por 6 é 12. Pronto. Essas duas frações, 60 sobre 72 e 10 sobre 12, são frações equivalentes. Eu posso continuar dividindo aqui, não tem problema nenhum. 10 eu posso dividir por 2. E 12 eu posso também dividir por 2. Então, você vai ter 10 dividido por 2 é 5. 12 dividido por 2 é 6.
né? Agora, observe o seguinte. Eu vou selecionar esta fração aqui para mostrar um detalhe para você. Preste atenção nesta fração aqui. 5 e 6 são números primos entre si. Significa que eles não têm fatores ou eles não têm divisores comuns, exceto o número 1. Tá? Diferente do 1, eles não têm fatores comuns ou divisores comuns, que dividam, um número que divide ambos ao mesmo tempo. 5 e 6 não têm divisores comuns diferente de 1. Tá? Ou seja, quando acontece isso, nós vemos que 5 e 6 são números primos entre si. Números primos entre si não têm divisores comuns diferente de 1. Ou seja, quando acontece isso, nós dizemos que esta fração, guarde bem este nome, esta fração ela é irredutível. Irredutível. Irredutível significa que você não pode reduzir mais. Você não pode dividir mais pelo mesmo fator. Olha aqui, por exemplo, 60 e 72, era possível dividir pelo mesmo número. Né? Era possível dividir pelo mesmo valor. O 10 e o 12 também era possível dividir pelo mesmo valor. Tá? Mas o 5 e o 6 não é possível dividir por valor diferente de 1. Então, aqui tem que parar aqui. Ó. Não tem como reduzir mais além desse ponto. Então, você diz que esta fração ela é uma fração irredutível. Então, essas três frações aqui, elas são frações equivalentes. Se você dividir 60 por 72, você dividir 10 por 12, e se você dividir 5 por 6, você vai encontrar, com certeza, o mesmo valor. Sempre você vai encontrar o mesmo valor. Então, frações equivalentes, você pode obter de que maneira? Ou você vai multiplicando, você vai multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo valor, e aí você não para, você pode indefinidamente ir multiplicando, e você vai encontrar cada vez numeradores maiores e denominadores maiores também. Ou você pode ir dividindo. Lembrando que se você for dividindo, você vai chegar em uma fração irredutível. Ok? Então, aqui nós temos o conceito de frações equivalentes. Você não precisa mais agora ficar fazendo desenho, dividindo, para encontrar quantos quadradinhos tem, para localizar frações equivalentes. Dado uma fração qualquer, né, você pode encontrar várias frações equivalentes a esta. Basta você ir multiplicando o numerador e o denominador, ou você pode ir também dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Certo? Se encontra aí na próxima oportunidade. Um abraço.